Olá pessoal, tudo bem aí de casa? Como é que vocês estão? Então, passamos aí um início de ano bastante atribulado, né? Para colocar as coisinhas em dia, formular bastante perguntas aqui para vocês, trazer pessoas especiais para estar aqui com vocês, levando até o seu lar coisas importantes para que você aprenda, para que você possa passar para um amigo. E hoje eu trouxe uma pessoa especial. Você tem plano de saúde? Vocês já perceberam que plano de saúde às vezes é tão caro que mal dá para a gente ter um? E a gente fica pensando, eu não vou ter um plano de saúde. Vou deixar o plano de saúde para depois. E o depois chega e a maturidade vem. Aí você percebe e fala assim, será que na minha idade eu vou encontrar um plano de saúde que caiba no meu bolso? Que eu possa fazer disso um final de vida mais tranquilo? E é disso que nós vamos falar hoje com a gerente comercial de um dos maiores escritórios que atende a região aqui de Curitiba, todo o Paraná, e que vamos falar sobre isso. Mariana, vai trazer algum assunto importante que eu possa levar para o meu público? Aquela pergunta, será que eu posso ter um plano de saúde? Sim, é possível hoje ter um plano de saúde na maturidade. Existem planos de saúde com preços acessíveis hoje. Antes esse conceito era totalmente diferente. Os planos de saúde eram muito caros para quem tinha 59 mais. Até algumas operadoras não aceitavam, tinha um limitador de idade. Hoje a gente tem sim planos que estão ao alcance da pessoa de mais idade. O que a gente entende, Mariana, é que nós estamos vivendo já num país envelhecido, né? Então a nossa preocupação realmente é levar informação daquela pessoa que desconhece isso, né? Por exemplo, eu sempre soube que os planos eram caros. E agora? Como é que eu faço? Eu procuro quem? Aonde que eu vou? Será que eu estou satisfeita com a forma com que eu estou sendo bem tratada na idade em que eu estou? Então, você vende esse teu trabalho, você vende planos de saúde, tanto para a maturidade como não. Exatamente. Como funciona toda essa procura, essa vontade que as pessoas têm de hoje ter um plano de saúde? Então, normalmente as pessoas esperam para adquirir um plano de saúde quando já estão precisando do plano. Isso é o maior erro que a pessoa pode cometer. Por quê? Porque o plano de saúde, se esperar quando precisa dele, talvez não consiga utilizá-lo. Porque existem carências, existem normas, e então o que a gente sugere é que contrate esse plano de saúde ao longo da vida. Algumas pessoas não têm essa condição de ao longo da vida ter essa contratação. Sim. Quando chega na maturidade é um pouco mais difícil realmente, porque diminui a quantidade de operadoras de saúde que disponibilizam, que atendem, né? Mas já temos hoje no mercado operadoras de saúde especializadas em planos para maturidade. Isso é muito bom, né? Sim. Então a informação que a gente leva para vocês aí é que realmente vocês conseguem sim, falando com a Mariana através do telefone dela, né? A condição de vocês também terem um bom plano de saúde. Quando a gente fala em plano de saúde, a gente fala de um atendimento melhorado, de uma qualidade de um atendimento específico, de um exame mais acelerado, porque às vezes demora muito para você ter um diagnóstico juntamente com o exame. Por isso a carência? Na verdade, a carência funciona da seguinte forma. Os valores do custo, né? O custo médico hospitalar é muito alto. Então o cliente, quando ele entra na operadora de saúde, ele contrata o plano de saúde, ele necessita ter um tempo de pagamento para quando ele utilizar aqueles procedimentos que são muito caros, a operadora já tenha um fundo de reserva para poder
pagar esse custo do atendimento dele. Certo. Então, normalmente é por isso. Mariana, a gente fala de carência, mas existe algum plano que não tenha carência? Existe um também que a gente sai de um plano, vai para o outro. Como é que é isso? Exatamente. O plano em si, sem carência, ele não existe. Porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar é que determina as carências dos planos de saúde. Então, isso é por lei. O que acontece? Se a pessoa já tem um plano de saúde por um determinado tempo, ele pode fazer uma redução das carências contratando um outro, ou até pode fazer a portabilidade das carências, que aí ele mudando de um plano para outro, ele não vai cumprir nenhum tipo de carência. Tá, então se eu tenho um plano de saúde, mas está ficando muito pesado para mim, eu quero ir para um plano de menor valor, eu não corro risco de ficar aí esperando 3, 4, 5 meses, até mais, para fazer um exame. É isso? Isso mesmo. Você pode fazer a redução das carências, desde que você não esteja no meio de um tratamento. Por isso que é muito importante contratar o plano antes de estar precisando do plano. Isso é bastante importante, essa história, hein? Quer dizer, se eu estiver fazendo um tratamento e eu quiser mudar, não pode. Em determinadas situações não vai poder, porque você vai entrar para um outro plano com o que a gente chama de doença pré-existente. Aí essa você vai ter que cumprir carência, dependendo da situação e dependendo do caso. Em raras oportunidades você consegue fazer a portabilidade total das carências. Mas tem que haver aí uma conversa para poder entender o que cada um procura. Isso, existe um rol pela Agência Nacional de Saúde também de critérios para você fazer a portabilidade. Ela é um pouco mais difícil. É possível, mas é um pouco mais difícil. Entendi. Existe outros tipos de plano? Existe um que a gente também pode pagar uma parte? Como é que é isso? Existe o plano sem coparticipação, isso que você comentou se chama coparticipação. Coparticipação é o seguinte, o cliente paga a mensalidade, só que ele coparticipa com a operadora de saúde nas despesas dele. Por exemplo, ele vai fazer uma consulta e a operadora vai pagar para ele parte daquela consulta e a outra parte vem no próximo boleto dele junto com a mensalidade. Isso faz com que o plano dele, a mensalidade seja reduzida, porque ele vai coparticipar pagando os procedimentos também. Isso é bom por um lado, eu acredito. Não sei se esse pensamento é o mesmo aí de casa. Se eu fico 6 meses, 1 ano sem ir no médico, eu não preciso pagar. Eu pago só a mensalidade. Exatamente. Nesses planos com coparticipação funciona assim. Porém, corre o risco de você pagar uma coparticipação muito alta dependendo do problema de saúde que você tiver. Então, é uma coisa a ser avaliada. Cada caso um caso. É bem específico. Por isso é importante falar com a Mariana. Exatamente. Nesse telefone aqui. Isso mesmo. Mariana, eu sei que faz muitos anos que você trabalha com isso. Me conta aí sobre alguma coisa que aconteceu nesse período e que você olhou de uma forma diferente para o público que você atende. Eu tenho muitas histórias, né? Porque eu trabalho há mais de 20 anos com planos de saúde, né? Mas uma história assim específica que me chamou muito a atenção foi de uma senhora também, né? Numa idade já madura, né? Uma pessoa já madura. E estavam muito resistentes a fazer o plano de saúde dela e tal, a família, por conta do custo e tudo mais. Mas enfim, decidiram fazer. Ela muito saudável, tudo certinho. No decorrer, um tempo se passou, ela nos exames preventivos descobriu um problema cardíaco que ela não sabia que ela tinha. E era um problema um pouco grave. Ela conseguiu fazer o tratamento antes de que esse problema piorasse muito. Sim. E eu nunca me esqueço a frase que ela me disse. Ela falou assim, eu achei que o plano de saúde que eu estava fazendo era para cuidar de doenças, mas eu descobri
que foi para eu me manter viva e saudável. Olha aí, até me arrepiei, né? Porque às vezes acontece alguma coisa na vida da gente que você deve ter ouvido isso em outros lugares também, que naquele momento, nossa, mas eu fui lá para fazer uma coisa e aconteceu outra, né? Eu fui lá para fazer um exame e eu descobri um que poderia me matar ou que incurável. Gente, existem coisas na vida da gente que não é que você está procurando, mas que pode sim ser um alerta, né, divino, né, de que alguém falou para você aí, ó, corre lá porque alguma coisa vai te acontecer. Então, vou preparar um terreninho aí. E preparou a Mariana para fazer. Que bom, Mariana. O diagnóstico precoce, ele salva vidas, realmente. Sim, com certeza. Porque se você não tem um plano de saúde, você acaba deixando para lá de ir no médico, né, por causa do custo particular, ou até se depender de alguma coisa pública, demora um pouco mais. E aí, você tendo um plano de saúde, você vai investigar, você vai acabar indo, os médicos vão solicitar exames e você vai descobrir algumas pequenas coisas que estão no início. E aí você consegue tratar sem que elas se agravem tanto. Hoje você acha que os planos de saúde estão mais preocupados, claro que não especificamente a maturidade, mas você acha que eles estão vendo com outros olhos? Porque nós estamos, né, novamente falando aqui de um país que está envelhecendo, né? E nós precisamos entender tudo isso, ao que vai levar, como nós vamos chegar no final. Nós queremos ter saúde, né? Hoje a gente tem aí idosos a partir de 60 anos que são ativos, né? Que são pessoas saudáveis, que conseguiram cuidar da sua vida de uma forma plena e chegar à maturidade mais forte, mais firme, né? Você acha que os planos estão preocupados com isso? Ah, sim, o olhar mudou, né? Porque a cultura da população mudou também, né? As pessoas querem se alimentar melhor, praticar atividade física, a qualidade de vida tem sido uma prioridade para as pessoas. Então, o plano de saúde também está com esse olhar para as pessoas. Então, com a medicina preventiva, fazendo com que as pessoas envelheçam com qualidade de vida, importantíssimo, com mobilidade, que tenham uma independência, não fiquem dependendo tanto de pessoas para cuidar no final da vida e tudo mais. Então, o plano de saúde tem feito movimentos com relação a isso, criando programas de integração para pessoa de mais idade. Sim. Tem várias formas que eles criaram para... E a população é avisada como? Ah, sim, a gente tenta fazer, né, esse... Tipo de uma propaganda? Isso, a gente chamando. Sempre divulga isso, né, do que tem de importante dentro do plano de saúde, que não é só consulta, exame, essa parte. Tem os programas de integração, tem uma das operadoras de saúde que tem um programa de mobilidade para idosos. Eles criam grupos, os idosos vão lá, tem mobilidade, tem fisioterapeuta, tem várias coisas, porque é muito importante a mobilidade do idoso, né? Sim. Então, tem várias coisas, tem de saúde mental, para tratar depressão, esses tipos de coisas. Ô Mariana, quais são as modalidades de internamento, de plano? Como que funciona tudo isso? Então, existe a modalidade de internação em enfermaria e apartamento. Certo. Isso no momento da contratação, o cliente vai escolher. Eu quero enfermaria, lembrando que a enfermaria de plano de saúde é 2 leitos só. Só né? 2 leitos? Só 2 leitos. E aí pode escolher apartamento, que aí é o quarto particular. É um apartamento, um quarto particular, não depende de horário de visitas, né? Porque a enfermaria vai ter que respeitar os horários de visitas do hospital. Dependendo, por exemplo, na maturidade, tem que ter um acompanhante. Isso que eu ia te perguntar. Como é que fica aí, né? Se estão indo 2 pessoas lá internadas e minha mãe tem 90 anos, como é que fica? Se for enfermaria, a princípio,
né, o acompanhante vai ficar com ela dentro da enfermaria, ela num leito, uma outra pessoa que esteja internada num outro leito e se tiver uma outra acompanhante. E em apartamento vai ficar só você e tua mãe nesse caso. Tá, então deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu não sei nem se você vai poder responder, mas tudo bem, né? Fique à vontade. Minha mãe tá na enfermaria, mas eu quero que ela fique em um apartamento para ela ter mais condição melhor de atender as outras, o restante da família. Eu posso pedir para o hospital? Você até pode pedir essa mudança de acomodação, porém a família vai ter que arcar com a despesa toda de honorários médicos e tudo mais. Então será como se ela não tivesse o plano de saúde. Por isso que é importante no momento da contratação, né, decidir, pensar bem o que você quer contratar. Porque às vezes o custo não é tão maior, o apartamento da enfermaria, a diferença Mas de o preço. montante da história pode se tornar. Se não contratar em apartamento e depois quiser mudar, vai sair muito mais caro. Interessante, né? Porque eu já tive casos que eu soube que alguma pessoa foi até o hospital ser internada, ele tinha um certo plano de saúde, mas ele não ficou na enfermaria porque o hospital não tinha mais vaga na enfermaria, tinha um apartamento. Isso. Nesse caso, a pessoa é obrigada a pagar também ou não? Não. Nesse caso, daí é uma liberalidade do hospital. Ele não tem mais o leito de enfermaria disponível, mesmo que o cliente tenha o plano dele em enfermaria, o hospital pode disponibilizar o apartamento e sem custo nenhum nesse caso. Fazer o atendimento. Isso. E o contrário também pode acontecer. Pode acontecer do cliente ter o plano enfermaria e o hospital mudar ele para apartamento sem custo de acordo ali com a necessidade dele. Por exemplo, ele tem tá ali internado por algum motivo que fique desconfortável. E ele tem Alzheimer, vamos falar sobre isso. Isso. Se ele tiver Alzheimer, ele vai ficar desconfortável com pessoas estranhas, vai ficar agitado e tudo mais. Já vi muitos casos do hospital liberar um quarto particular para o conforto do paciente. Nós falamos aí da maturidade. Hoje, qual é a idade para que o hospital libere a continuidade do cuidado dentro do hospital com o familiar? A partir de 59 anos, por lei, a Agência Nacional de Saúde determina que o idoso tem direito a acompanhante. Abaixo dessa idade, não tem direito a acompanhante. Então, a pessoa... Não é necessário, vamos dizer assim, né? Não é necessário, mas às vezes o paciente quer um acompanhante. Não quero ficar sozinha. Entendi. E aí não vai poder ter. Não pode. Então, você tem 60 anos, 59 anos e 9 meses aí, o hospital tem que deixar ter um acompanhante. Exige, às vezes, em muitos casos. É necessário. Porque, às vezes, o idoso, ele tem alguns casos que ele não responde muito por ele, tem alguma outra questão. Então, é importante o familiar estar acompanhando. De qualquer forma, tudo a gente tem que prestar muito atenção naquilo que a gente vai assinar, aquilo que a gente vai comprar para o nosso bem-estar, né? Porque existe aí, a gente sabe, bastante coisas que é desnecessário. Exatamente. Quando você depara com um pedido muito... eu quero isso, teu plano lá já tem tudo, vamos supor. Você explica tudo novamente, você tem aquela paciência de explicar para a pessoa? Exatamente, o meu trabalho é esse, né? Eu sou consultora, eu estou gerenciando uma equipe, mas ao longo da minha vida, o maior tempo eu trabalhei com consultoria, que é isso. O meu trabalho é explicar as normas contratuais, que é muito importante, o cliente estar bem ciente do que ele está contratando, né? As regras da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é importante. Importante ele saber a rede credenciada, se tem a rede credenciada perto dele, para um momento de emergência, a abrangência do plano dele, se é só regional, se é nacional, se ele costuma viajar muito
muito, ele precisa fora da região onde ele mora. Então, essas questões são muito importantes na hora de contratar e o consultor tem a obrigação de explicar bem certinho. Mas vamos supor aí que eu vou para uma cidade aqui dentro do Paraná mesmo e que o meu plano não oferece nenhuma... que eu não consigo ir pelo meu plano. Se eu pagar, eu volto para Curitiba, eu posso pedir o reembolso desse valor? Algumas operadoras de saúde trabalham com reembolso. Então, você pode viajar tranquila, que pagando lá a tua despesa, às vezes eles reembolsam parcial, às vezes total, dependendo do plano que você contratou. Entendi. Os demais, os planos mais simples, de custo mais baixo, eles não vão deixar o cliente também, né, desprevenido em um momento de emergência. Então existe uma coisa chamada Abrange, que é a Associação de Medicina de Grupo, que quando o plano não tem cobertura fora da região, eles são acionados e vão direcionar para um local em uma emergência para que o cliente seja atendido. Ah, tem isso? Tem, então não Olha, vai ficar eu não descoberto. sabia. Você podia repetir isso aí, é importante, né, gente? Se você contratou um plano que não é tão caro, que não é um plano nacional, que é com uma abrangência regional, não se preocupe, né? Em muitos casos você vai poder acionar a Associação de Medicina de Grupo, que é o Abrange, e você vai ter atendimento de emergência para não ficar descoberto. Eu sei que é um nome meio esquisito, é Abrange, né? Aí eu tô lá no hospital e esqueço desse nome. E daí? O hospital tem a obrigação de me falar? Na verdade, você não precisa nem saber exatamente desse nome. Você vai acionar o teu plano de saúde e eles vão te direcionar, eles vão te orientar. Isso pode ficar tranquilo. Eu me interessei por isso. E você? Então, eu sou um pouco atrapalhada. Um pouquinho, né? Bastante. Eu comprei meu plano de saúde, mas eu nem sei onde que eu vou ser atendida. Eu posso ligar para você para saber? Claro, pode e deve. Deve ligar para mim. Na hora do aperto, gente, quem que eu peço socorro? Para Mariana. Normalmente acontece isso. Verdade? Os clientes ligam, qual hospital que eu vou? E aí eu procuro direcionar, porque assim, nem todos os hospitais têm todo tipo de atendimento. Então tem alguns hospitais que só tem atendimento de clínico geral, de ortopedista, e alguns hospitais são específicos para algumas especialidades. Então às vezes o cliente me aciona, eu estou passando mal, preciso... O que está acontecendo? Para eu poder direcionar num lugar que ele vá ser atendido mais rápido. Porque Entendi. Faz a diferença na hora da emergência. Com certeza, com certeza. E a gente tendo uma pessoa que não é só... Você só não vende, mas você atende, né, as pessoas naquele momento difícil. Isso é muito importante. Olha, presta atenção. Hoje nós lidamos com um telefone que fala tudo. Ele é mais inteligente que tudo. Mas na hora do aperto, eu esqueço tudo. Exatamente. Eu não consigo nem teclar. E daí? Aquela pessoa que tem 70, 80 vai lembrar? Né? Mas a... Mariana, me vendeu um plano, o que eu faço? Olha, liguem lá, deixa telefone. Você tem que fazer com que essa pessoa realmente tenha segurança naquilo que está fazendo. É um bom trabalho, viu, Mariana? Eu acho que a maturidade hoje vai além da idade, né? O olhar, a presença... o motivo que levam essas pessoas a te procurar, que forma que eu vou procurar, quem vai me acudir, né? Quem será que vai me olhar, me ver? E é tão bom a gente saber que a gente tem uma pessoa que a gente pode contar. É verdade, é muito gratificante, sabe? Eu saber que eu posso, não é só vender. Sim. Né? É prestar um serviço, é auxiliar. E assim, até no caso que você falou de pessoas de mais idade, que às vezes não vão lembrar, não vão saber. Eu normalmente, quando eu atendo pessoas de mais idade, eu passo o contato para os filhos, eu peço o contato dos filhos, eu passo as informações para os filhos, para algum familiar, porque eu sei que vai fazer a diferença na hora que precisar de uma emergência.
Existe aquele idoso ou aquela pessoa que te procura só para saber informação e acaba fazendo o plano? Sim, tem muito isso. Que também tem isso, né? Tem. Vai que é caro e eu não consigo pagar. Como é que fica? Tem sim, as pessoas procuram às vezes só para saber, como se fosse assim uma especulação. Quero saber como funciona, não estou ainda no intuito de comprar. E a gente mostra a necessidade de comprar. Eu acho. Então, Mariana, já que você começou esse assunto, eu vou te dar aí um tempinho para você falar com o meu público e falar por que ter um plano de saúde hoje, na maturidade ou não, né? Existem aquelas pessoas que já têm um plano de saúde, mas quer mudar para um plano de menor valor. O que você falaria para essa pessoa que está lá em casa? Então, o plano de saúde, ele é muito importante. Já se chama plano de saúde. Você precisa planejar, porque se você esperar para contratar quando você estiver numa situação de emergência, numa situação complicada, vai ser muito difícil para você, para o teu familiar. Então, a necessidade do plano de saúde não é uma coisa, não é um supérfluo. O plano de saúde é uma necessidade hoje. Você precisa ter um plano de saúde. A gente fala, você falou em supérfluo, existem tantas coisas que a gente já paga, já compra sem necessidade, né? Exatamente. Como planejar? Como fazer um plano para eu receber a minha maturidade com menos dificuldade ou dar dificuldade para filho, né? Também tem isso. Exatamente. Meu filho que se vire. Não. Nós temos que ser maduro para a gente planejar a nossa vida. E planejar a nossa vida, nós temos que ter conhecimento. Esse é o conhecimento que hoje eu estou levando para você. Trouxe a Mariana aqui, tá? E ela vai estar à disposição de vocês. Já vimos que é 24 horas. E ela vai estar à disposição para que vocês possam ter o melhor acolhimento dentro do trabalho que essa pessoa faz maravilhosa. Te agradeço muito. E você aí de casa, me espera. Eu volto na próxima semana.